Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 20 de abril de 2023, estamos aqui para dar continuidade ao nossa reflexão diária, o estudo diário da Palavra de Deus. E agora nós vamos começar o livro de 2 Reis, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Continuando a história dos reis, só que agora vai se tratar da segunda parte, no segundo livro dos reis, que está escrito assim: Moabe se revolta contra Israel e Acasias adoece. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, e que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram ao rei, e ele lhes disse: Que há que voltaste? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhes: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, na cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o traje deste homem que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse-lhes: É Elias, o tisbita. O fogo do céu consome 100 homens. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consoma a ti e aos teus 50. E então desceu fogo do céu e consumiu ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias o tisbita: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consoma a ti e os teus 50. Então fogo do céu desceu e consumiu ele e os seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou, e disse-lhe: Homem de Deus, peço-te, precioso aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora seja precioso aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura,
é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerá e certamente morrerá. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Mas o mais dos feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Amém? Louvado seja Deus. Precioso é o Senhor e a sua santa palavra, na qual nós vemos o que é uma autoridade verdadeira, uma autoridade não constituída por homem, mas a autoridade que é constituída por Deus, ela faz a diferença em todo lugar, né? Porque Deus é com o seu servo, Deus é com a sua serva, Deus é com aquele que são os seus escolhidos. E aqui nós vemos no capítulo 1 já do 2º livro dos reis, uma situação em que, mais uma vez, a perseguição aos profetas, aos homens de Deus, continua, né? Por simplesmente pregar a verdade. Aqui o rei Acasias, filho de Acabe, né, tendo a influência na sua casa, conforme foi explanado pela pastora Maria, filho de Jezabel, filho de Acabe, a influência com certeza não seria boa, ao ponto dele mandar consultar o que para ele era normal, afinal de contas era a sua referência, a referência que ele tinha em sua casa. Vai consultar o Baal-zebub, rei de Deus de Ecrom, a respeito da minha situação. No meio do caminho, o anjo do Senhor já fala para Elias abordar aquele homem, o mensageiro, e fala: pode voltar para lá e fala para o rei que o Senhor mandou. Porventura não tem Deus em Israel? Porventura não tem Deus aqui? Um verdadeiro Deus? Porque o viver com o verdadeiro Deus é entender que não é a nossa vontade que prevalece e nem o nosso desejo que prevalece, mas sim a vontade do Todo-Poderoso. Então vai lá e volta para o rei Acasias e diz para ele: da mesma cama que você subiste, você não vai descer, você vai morrer. Quando o rei Acasias ouve isso, ele pergunta: quem é esse homem? Como é que ele era vestido? Ele tinha peles de carneiro, como de carneiro, e tinha um cinto nos seus lombos, na sua cintura, um grande cinto. Então, o rei já identifica quem era esse homem. Elias, o tisbita. Elias, o que tinha fama pelo seu pai Acabe de perturbador. Elias, aquele que, por causa de Acabe, né, das palavras de Acabe, falava que era o que o perseguia. Elias, o que simplesmente fazia a vontade do Senhor e falava as coisas conforme a vontade do Senhor, agora não só trazia profecia contra a vida primeiro de Acabe, mas agora também contra de Acasias, rei de Israel. E este rei fica indignado, fala: quem esse homem pensa que é? Quem esse homem pensa que... Com que autoridade ele pensa que ele faz essas coisas? Para me intimidar, para me desmoralizar. E ali ele manda capitão com 50 homens, né? Um capitão com 50 homens para prenderem Elias, para trazerem Elias. E esse capitão chega: olha, homem de Deus, desce depressa, o rei manda te chamar. E Elias fala: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. E todos aqueles homens e aquele capitão foram consumidos pelo fogo. Elias tinha um mistério com fogo. Era fogo do céu que consumiu a água, agora é fogo do céu que consome esses homens. Aí vem o segundo capitão na mesma arrogância, na mesma prepotência do rei. Homem de Deus, desce depressa que o rei manda te chamar. Falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consoma você e os seus homens. E realmente assim aconteceu. No terceiro homem ele vem diferente, reconhecendo que Elias era um homem de autoridade, reconhecendo que Elias era um homem segundo o coração de Deus, reconhecendo que Elias realmente era profeta do Senhor, e aquilo que Elias
que saía da boca de Elias, as palavras que saíam da boca de Elias, assim consumia. Olha o que é a cegueira espiritual. O primeiro morreu queimado pelo fogo, o segundo morreu queimado pelo fogo. E Acasias manda mais uma vez. Um capitão com mais 50 homens, já perdeu 102 homens. E agora ia perder mais 50 homens com mais um capitão. Mas este capitão era alguém que reconhecia Elias como homem de Deus. Este capitão era alguém que reconhecia Elias como um homem que tinha autoridade. Esse capitão era alguém que reconhecia Elias como um servo do Todo-Poderoso que fazia a vontade do Senhor. E quando um homem cheio da autoridade, da unção de Deus, faz a vontade de Deus, ninguém pode impedir. Ele vai e pede a Elias, se humilha diante de Elias, reconhecendo-o como profeta, reconhecendo-o como homem de Deus, reconhecendo-o como grande servo do Senhor. Fala: ó, homem de Deus, tenha compaixão, tenha piedade de mim e dos meus homens. Não lance fogo do céu sobre as nossas vidas. E ali o anjo do Senhor fala para Elias, fala: não temas, vai e segue este homem. E Elias foi, seguiu este capitão com os seus 50 homens e foi até a presença do rei. Para o rei ouvir da própria boca de Elias: olha, Deus manda te dizer, por acaso não tem Deus em Israel? Então Deus manda te dizer, da mesma cama que você subiu, você não vai descer, você vai morrer. E ali aquele homem que queria matar Elias, que queria tirar a vida de Elias, queria fazer algum mal com Elias, teve que ouvir, não de um mensageiro, mas diante dele, na cama que ele ia morrer, com os seus olhos, a palavra de condenação sobre a tua vida. E assim então ele morre, e assim então ele vem a falecer, e Elias volta para o seu lugar. Porque a palavra do Senhor tem poder. E aquele homem e mulher de Deus que tem o poder e a autoridade de Deus, faz a vontade de Deus, esta palavra permanece. Então não desista, fica firme. O Senhor tem te dado autoridade, o Senhor tem te dado unção, o Senhor tem te dado poder para curar, para libertar pessoas, mesmo que você não seja reconhecido pelos homens. O que importa é que aquele que te chamou, ele te reconhece. Ele sabe do teu valor, ele sabe da tua autoridade, ele sabe do teu reconhecimento e ele sabe quanto precioso você é nas mãos dele para te usar, para te capacitar para fazer a obra dele em nome de Jesus. Amém? Então fica firme. Aguenta as pontas aí, porque o Senhor é contigo. Não importa o que falam a teu respeito. O que importa é que o Senhor tem um chamado na tua vida. E esse chamado vai cumprir a vontade e o propósito que o Senhor tem, não só na tua vida, mas na vida daqueles que estão perto de você, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre e te proteja de todo mal, você e toda a sua família. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, assim o Senhor nos permitindo, em nome de Jesus.